O caso da BIM paralela pode ter pego o Carluxo, mas quem tá muito tenso é o Flávio Bolsonaro. Ele tá se borrando todo, como se estivesse num debate para prefeito do Rio de Janeiro, na Bandeirantes. Porque vocês sabem, né? Ele teve um piripaque lá no debate e soltou todos os Eduardos Bananinhas ali. E querem colocar ele de novo para disputar a prefeitura. Vai ser um horror. Mas o Flávio, ele tá todo tenso porque o Alexandre de Moraes disse que a BIM paralela foi utilizada para ajudar a defesa do Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Um caso obscuro que foi arquivado, mas nunca muito solucionado. E vocês sabem que esse caso das rachadinhas mostra a relação da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Você aposta em quem como primeiro preso da família Bolsonaro? O Flávio tá tenso, ele tá se borrando todo. Se você gosta de ver a família Bolsonaro e o Flávio todo desesperado, deixa o like e se inscreva no canal. Esse medo do Flávio foi mostrado para nós pela Bela Megali do O Globo. E eu vou ligar o ar-condicionado porque está um calorzinho muito grande, né? E o único calor que eu gosto é o calor de vocês comigo, porque eu sei que vocês me amam muito. Então já deixa o like, hein? Já deixa o like, o ar-condicionado ligou. O que aconteceu? Quando houve o escândalo da BIM paralela, da busca e apreensão contra o Alexandre Ramagem, nós ficamos sabendo que dois integrantes da família Bolsonaro haviam recebido informações da BIM. E nem eram o Carlos. O Jair Renan, no caso de lobby indevido junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e o próprio Flávio. Provas ou elementos, conteúdos que foram utilizados pela defesa do Flávio para defendê-lo no caso das rachadinhas envolvendo Fabrício Queiroz e todo aquele escândalo. Tá? Depois, houve a busca e apreensão contra o Carlos, porque a gente sabia que era pouquíssimo provável que a BIM paralela não envolvesse o Carlos. Então, houve aí a busca e apreensão. O próprio Alexandre de Moraes alega que a BIM paralela foi utilizada pelos filhos do Bolsonaro em casos que eles precisavam se defender. O Flávio Bolsonaro diz que é uma perseguição, aquela história toda, que tá rolando uma pescaria. O que é pescaria? Pescaria é um termo em inglês utilizado... Não, termo em inglês, perdão, termo tô maluco. É um termo utilizado no campo jurídico quando você começa a investigar coisas a esmo, tentando encontrar algo, tá? Que não seja objetivo. O Flávio, pessoal, tem uma questão contra ele que tá pesando, é que no dia que aconteceu a busca e apreensão na casa do Bolsonaro em Angra dos Reis, os Bolsonaros, o Carlos, o Flávio, o Eduardo e o próprio Jair foram pescar. Fugiram. É a versão que tá passando aí, né? Falaram que foram pescar, tal, mas eles fugiram. É o que tá consolidando aí essa versão da fuga. O primeiro Bolsonaro a voltar foi o Eduardo, ele voltou de jet ski. Passada uma hora, o Carlos e o Bolsonaro voltaram. O Flávio não voltou. Não voltou. Ele diz que tinha um almoço ali com pessoas próximas da cidade, tal, de moradores próximos, mas ele não voltou. E esse jet ski, porque eles saíram em 3 embarcações, 2 jet skis e um barco. Um dos jet skis não voltou. Possivelmente o jet ski usado pelo Flávio. A Polícia Federal agora está investigando para saber se provas foram ocultadas ou escondidas pelo Flávio Bolsonaro nas residências de conhecidos ali na região de Angra dos Reis. Olha só a situação. Isso precisa, por óbvio, ser investigado. Como vai saber? Como vai investigar? Aí a Polícia Federal tem todos os mecanismos para isso. Porque nós sabemos, o próprio Leonardo Sakamoto do UOL disse, e o Palácio do Planalto sabe, que houve vazamento da operação para o Bolsonaro. As informações que apontam, ditas pelo Bolsonaro, é que eles saíram para velejar, para o alto mar, 10 para 6 da manhã. Entretanto, as informações elas são controversas e rebatidas por outros pelas autoridades, dizendo que eles só saíram 6h30, depois que eles foram avisados previamente da operação contra o Carlos. Rapidamente eles montaram no barco e foram para o alto mar, evitando assim a busca e apreensão, evitando assim todos os apupos e os dissabores, também podendo ter ocultado alguma coisa. Eu acho que eu até especulei essa possibilidade no meu vídeo que eu falei da fuga do Carlos, no dia de ontem.
Então precisa ser investigado. Quem disse que houve vazamento foi o Leonardo Sakamoto. O Flávio, nesse momento, está usando o discurso do perseguido, como eu falei. Ah, o doutor Pescaria, foram lá, pegaram coisas a esmo, querem encontrar alguma coisa para perseguir meu irmão. Óbvio que ele está fazendo isso para proteger o Carlos, só que ele também está fazendo para proteger ele mesmo. Porque esse caso, a BIM Paralela, vai chegar até as rachadinhas do Flávio Bolsonaro, um caso que nunca ficou bem explicado. Essas provas podem ter sido utilizadas para o Flávio Bolsonaro conseguir o arquivamento do processo? Pode. Pode. E esse caso, ele é muito sério, porque ele mostra a relação direta da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Essa é a diferença desse caso para a rachadinha do Janones. A Janones vai ter sigilo quebrado, vai ser investigado, vai ser punido. Mas tem uma diferença. O que o Janones fez, ou supostamente fez, é corrupção de desvio de verba. Isso aconteceu no caso do Flávio, sim, mas por que o caso do Flávio é mais grave? Porque 2 contas abastecidas com dinheiro das rachadinhas via Fabrício Queiroz eram administradas pelo Adriano da Nóbrega. Isso mostra a relação direta de integrantes da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Então não é simplesmente um crime do colarinho branco, mas um crime comum. E nós sabemos que a milícia do Adriano da Nóbrega era o escritório do crime. Não era simplesmente uma coisa comum e banal. Os métodos de atuação do Adriano da Nóbrega eram conhecidos. O Flávio Bolsonaro tem, pelo que foi passado pela imprensa, né, o País, The Intercept, entre outros, negócios muito obscuros em Rio das Pedras, que era o reduto do Adriano da Nóbrega. Por isso todo o medo da família Bolsonaro com as investigações do caso Marielle. Não que Bolsonaro tivesse envolvido, mas as investigações contra o Domingos Brazão, que sempre foi o principal suspeito. A gente fala do Domingos Brazão há muito tempo antes da delação do Rony Lessa. Domingos Brazão tem negócio em Rio das Pedras. Então as investigações poderiam tropeçar ali em situações que poderiam complicar a situação da família Bolsonaro. Tanto que agora eles estão falando, caso se encerrou, acabou, vamos investigar isso, vamos acabar. Por quê? Porque eles querem evitar desdobramentos das investigações. Porque se as investigações do caso Marielle forem se desdobrar para além do caso em si, vai atingir pessoas, vai atingir políticos, todo mundo que está ao entorno da família Brazão. E vai passar um pente fino por Rio das Pedras, podendo aparecer alguma coisa envolvendo a família Bolsonaro, envolvendo Flávio. Essa é a minha hipótese desse medo todo da família Bolsonaro, por conta da própria família Brazão ter receio desses desdobramentos, segundo informações do Guilherme Amado do Metrópolis. Então esse caso da BIM Paralela, ele é muito mais obscuro e muito mais essencial do que nós estamos imaginando.